Olá, mortais! Vamos para a segunda parte de nossas reflexões sobre a formação, o surgimento dessa coisa que nós chamamos sociedade civil, sociedade constituída a partir de leis. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve em nosso canal. E não se esqueçam também de compartilhar esse conteúdo que é muito interessante. E claro, se vocês precisarem, quiserem, acharem legal, comentem. Comentem e digam aí, gostei do que estava neste conteúdo deste vídeo. Bom, na primeira parte no vídeo anterior, a gente mostrava um pouco como a ideia de sociedade constituída a partir de leis parecia vir ou dos deuses ou de uma certa, como é que eu vou dizer assim, necessidade prática, né? Os sofistas pensaram que a sociedade surgiu a partir de necessidades práticas e os religiosos acreditavam que a sociedade existia porque Deus queria, né? A sociedade com leis, com regras, seria a vontade de Deus. E apresentei também algumas ideias de Platão e de Aristóteles, acreditando que essa ideia é natural no ser humano. O ser humano é um ser que tem, por natureza, se constituir em sociedades. Mas o que acabou prevalecendo, sobretudo na Europa, foi a ideia de que Deus é quem quer que a sociedade tenha leis e tenha reis. A partir do final da Idade Média, a partir da Renascença, começa a surgir um certo modo de refletir que retoma o pensamento dos antigos sofistas do século V antes de Cristo, da mesma época de Sócrates. Essa ideia que é retomada agora, aí por volta do século XVII, é uma ideia segundo a qual o ser humano viveu em um estado de natureza, ou seja, viveu instintivamente, usando uma terminologia contemporânea, e este modo de viver, por algum motivo, acabou sendo substituído pelo atual modo, né? Diziam eles lá no século XVII, né? Pelo atual modo, ou seja, por uma sociedade com leis, com regras, com autoridades, com hierarquia. E aí esses homens que estão refletindo sobre isso vão se perguntar como era esse homem em estado de natureza e que fenômeno produziu a saída desse estado para entrarmos no estado civil. Lembrando que é óbvio, todos nós percebemos isso, a autoridade incomoda. Todo mundo gostaria de fazer o que quer. E a pergunta fundamental é essa: por que nós nos submetemos a não fazermos o que queremos e a respeitar uma autoridade? Já expliquei no vídeo anterior, para os medievais, nós fazíamos isso porque Deus quer que façamos isso. Abrimos mão de nossa liberdade porque Deus quer que respeitemos o rei. Toda a autoridade veio do rei. Isso tinha até um nome, né? A teoria do direito divino dos reis. Quem vai contestar a vontade de Deus? No século XVII, isso vai ser colocado sob suspeita. Será que é porque Deus quer mesmo que nós abrimos mão do nosso direito de fazer aquilo que nós queremos? Thomas Hobbes, tentando entender esse processo, Thomas Hobbes é um empirista, absolutista, inglês,
que está produzindo sua obra durante as guerras civis da Inglaterra. Os burgueses estão brigando com os nobres, querendo a sua parcela de poder. E Thomas Hobbes está vendo o que acontece quando a autoridade constituída é confrontada. E ele é sobrinho de um nobre. Então, a teoria de Hobbes é uma teoria que está, de certa forma, comprometida. Ele não quer perder o seu lugar. E ele vai dizer que o homem, em estado de natureza, antes que aparecessem as leis, era inteligente, eram todos iguais, se não em força, pelo menos na capacidade de tramar ideias, e não tinha noção de propriedade este homem. Não tendo noção de propriedade, mas buscando o conforto e fugindo do desconforto, cada vez que um homem ou uma mulher conquistasse alguma coisa e outro quisesse ter aquela coisa também, eles entrariam em litígio, entrariam em briga. E nessa briga não se sabe quem vence. Porque se o mais forte consegue vencer, isso não significa que o mais fraco não seja capaz de pensar um jeito de surpreender este mais forte ali adiante, de forma a retomar aquele bem, aquele objeto. Então, diz Hobbes, o homem em estado de natureza vive nessa condição de guerra de todos contra todos, em que ninguém tem conforto, ninguém tem paz. Decidem, nesse estado de beligerância, né, de guerra, decidem dar um basta nisso tudo. Vamos fazer um pacto. Vamos eleger alguém suficientemente forte para nos intimidar e vamos dar a essa pessoa todos os poderes. Olha, abrimos mãos, olha o pacto. Nós todos abrimos mãos, eu abro mão do meu direito de querer o que eu quero, desde que todos façam o mesmo, em nome deste rei. Em troca, este rei vai nos garantir a paz e a subsistência. É um bom negócio. E segundo Hobbes, foi isso que se fez. E no momento em que se propôs isto, e este rei fictício foi eleito, ficou também combinado que, a partir de então, não haveria mais escolhas de reis, porque a escolha inicial se perpetuaria pelos seus descendentes. E assim Hobbes garante a saída da igreja enquanto explicação do poder e garante a saída de qualquer pretensão de questionamento do rei, que seria eleito, ou melhor, que ascenderia ao trono por herança agora, uma vez que esta primeira escolha já foi feita e lá no passado já foi combinado que ninguém mais questionará essa hereditariedade do poder. Hobbes está pensando o Estado, portanto, como uma solução forte para evitar que esse homem, que está em guerra de todos contra todos, acabe no caos total. Então, o mal para o Estado, para Hobbes, é um mal necessário para que nós tenhamos paz. Por isso o Estado forte.
Bom, se a gente prestar bem atenção, mesmo hoje, o Estado é forte. Mesmo nas democracias, Hobbes está pensando num governo absolutista, mas ele está criando as bases para a compreensão de que o Estado, para funcionar, tem que ser forte, ele tem que ter poder suficiente para intimidar aqueles que não estão dispostos a aceitar suas leis. John Locke, depois de Hobbes, ainda no século XVII, mas já no final do século XVII, também inglês, também empirista, só que não ligado à nobreza, vai fazer uma proposta que é uma das primeiras grandes contribuições para o pensamento político liberal. O homem em estado de natureza, antes que houvesse a sociedade civil, é livre, igual e proprietário de seu corpo. Surge a ideia de propriedade. Com este corpo, este homem que trabalha faz a terra trabalhada pelo seu corpo sua propriedade. A ideia de que a propriedade é fruto do trabalho. O trabalho gera a propriedade. Que ninguém pode ter tanta terra a ponto de impedir que outros também tenham. Assim, ele garante uma das bases de sua teoria de que as pessoas são iguais. Então, veja, se alguém pensou alguma vez que o latifúndio é originariamente uma ideia liberal, não. O latifúndio é uma corrupção da ideia liberal. Cada um deve ter a posse daquilo que é fruto de seu trabalho. E Locke nos diz que há pessoas, no entanto, que burlam esta condição natural e querem ter coisas que não são fruto de seu trabalho. Então, como é que as pessoas proprietárias vão se defender dessas outras pessoas que, não querendo trabalhar, querem ter as propriedades? E aí Locke diz, essas pessoas, no princípio da história da humanidade, pensaram um modo de se defender dos usurpadores que não trabalham, criando leis de proteção. Então, o Estado, para Locke, teria surgido para proteger as pessoas trabalhadoras daquelas pessoas que, não sendo trabalhadoras, queriam usufruir dos bens que não lhes pertenciam porque não os produziram. Vejam, Hobbes está dizendo, o Estado existe para proteger as pessoas. E para proteger as pessoas, ele concentra para si as propriedades e ele decide quem pode ter e quem pode não ter. Assim, não teremos o caos. Locke diz que o Estado existe para proteger as propriedades. O Estado de Hobbes é absolutista. O Estado de Locke é parlamentar. Requer a participação. Em Hobbes, quem manda é o rei. Em Locke, quem manda é a lei, a qual até o rei está submetido. Contrariando eles dois, Jean-Jacques Rousseau vai nos dizer que o Estado surgiu quando um grupo de homens que eram todos iguais, lá vem Rousseau retomando a tese de John Locke, os homens eram todos iguais, eram todos livres, mas, contrariando Locke, nenhum homem tinha noção de propriedade. Até que alguém, por algum motivo, disse, isso é meu. E os homens que não tinham noção de propriedade
tolamente aceitaram. E foram aceitando esta ideia desse grupo que dizia isso é meu, até o ponto em que o grupo que dizia isso é meu tinha tanto que o grupo que não percebeu não tinha praticamente nada. E aí, quando esse grupo começou a tentar se insurgir, o grupo que tinha as propriedades inteligentemente faz uma contraproposta e diz: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma parte do que é meu, porque eu disse que é meu, para vocês. E a partir de hoje fica instituído que quem disser que algo é seu sem que o seja, será um criminoso. Segundo Rousseau, é aí que aparece o Estado. Veja, o Estado para Rousseau aparece como um conjunto de leis e de regras que protegem os usurpadores proprietários. E ele vai dizer: o Estado exige para defender os proprietários. E, portanto, para manter as diferenças, ou melhor, as desigualdades. O Estado existe para manter as desigualdades. Esse Rousseau vai propor como solução a essa perda do Estado em que todos possuíamos igualmente todas as coisas, ou melhor, desse Estado em que não havia a ideia de propriedade, porque tudo era de todos. Rousseau vai propor uma educação em que a gente possa chegar ao ponto de cada cidadão não querer para si algo que não seja bom para toda a coletividade. E ele vai chamar isso de soberania. Ele diz que nós deveríamos e deveremos chegar à situação em que a vontade geral substitua a vontade de todos. Parece que ele está dizendo a mesma coisa. Mas vontade geral para Rousseau é este meu desejo de que as coisas aconteçam de forma que seja bom para todos. Enquanto vontade de todos seria uma situação alucinada em que todo mundo quer só para si aquilo que quer para si. Ou seja, todo mundo quer tudo para si. Uma situação impossível que geraria o caos. Kant, refletindo sobre o Estado, vai nos dizer que o ideal seria uma república universal. Porque Kant acredita que nós caminhamos para isso, para um Estado em que os direitos naturais possam atingir o estado de leis. Então, esse estado iria se disseminando até atingir todo o planeta. Então, todo mundo quereria o mesmo para todo mundo e nós teríamos uma república universal. Hegel, pensando sobre isso, vai nos dizer que o Estado é a concretização da eliminação das contradições que existem, primeiro entre as pessoas, depois entre as famílias. E também Hegel pensa num Estado absoluto. Veja, Kant é alemão, Hegel é alemão, e eles já estão pensando num Estado que domine tudo. Não estão pensando na Alemanha. Kant, inclusive, ainda a Alemanha não era constituída como Estado, mas eles estão com isso está no ideário, né, do pensamento alemão. E por último, Ortega y Gasset. Ortega y Gasset vai dizer que contemporaneamente, Ortega y Gasset já está no século XX, contemporaneamente, o homem médio espera tudo do Estado. Ele vai chamar esse homem médio de homem massa. O homem médio espera tudo do Estado. Criou o Estado para o servir. E acreditou tanto que o Estado deveria servi-lo que acabou invertendo. Deu tanta força ao Estado que acabou servindo ao Estado. E aí Ortega y Gasset chama a atenção para o perigo dos fascismos. Ou seja,
para o perigo da ideia de que um governante forte seja suficiente para manter a satisfação dos meus desejos. Então ele vai dizer que nós chegamos a um ponto em que o homem médio não está lutando por seu desenvolvimento, por seu bem-estar, por seu progresso, mas está esperando do Estado tudo isso. E isso, ele diz, é um perigo, porque cria uma massa de pessoas subservientes a quem, estando no poder, se apresenta como salvador da pátria, como a solução para todos os problemas. Eu vou ficando por aqui, espero que ter contribuído para a reflexão sobre a questão do Estado. Beijo, mortais, até a próxima.